E vem conferir a crítica do filme A Noiva. E eu acabei de assistir um dos filmes que eu estava mais ansioso para assistir nesse começo de ano, que é o filme A Noiva. Filme que me deixou ansioso primeiro, porque eu sou muito fã de tudo que envolve os monstros da Universal. Principalmente quando você vai ter uma releitura disso, porque eu acho que os monstros, a coisa mais interessante que eles têm é que eles são personagens tão antigos que você pode pegar eles e fazer releituras modernas que pode funcionar muito bem. Aí você coloca na mão de uma boa diretora, que é a Meg Gyllenhaal, eu acho que pode funcionar melhor ainda. E o filme acabou me decepcionando. Eu não gostei da Noiva e eu vou tentar explicar o porquê. Primeira coisa que eu acho que o filme já chama a atenção foi a forma como eles colocam a noiva dentro dessa história. Essa história da dupla personalidade. Eu acho interessante. Ele apresenta muito bem. A Mary Shelley, com uma desculpa pela ser meio que a consciência dela, é interessante. Mas eu não gosto de como trabalham ela ao longo do filme. Acho que essa é a primeira coisa que o filme deveria fazer. Porque ela é uma mulher que trabalhava de forma infiltrada. Dessa forma, quando você pensa como um todo, você pensa no quê? Ela vive uma vida dupla. E existe um argumento que quando as pessoas vivem essa vida dupla, essa vida de infiltrados, elas arriscam a vida toda hora. E por arriscar a vida toda hora, elas acabam meio que, às vezes, vivendo sua personalidade, até esquecendo quem elas realmente são. E a noiva é exatamente isso. É uma mulher que morreu e foi ressuscitada para virar a noiva de Frankenstein. A noiva de Frankenstein não, porque como ela mesma fala, ela só é a noiva. E eu acho que isso é muito interessante pro roteiro. Você tem uma mulher que não tem uma personalidade em questão de si próprio, ela não sabe quem ela não sabe quem ela quer ser, então ela tem uma consciência que meio que induz ela a ir pros lugares. Isso é muito interessante, porque é aquela ideia de quem te influenciou a ser quem você é. O problema do filme é que eles têm o Frankenstein. E se você coloca o que deveria, na minha opinião, ser o filme, que é a noiva, e essa consciência dela ao longo do filme, descobrindo o mundo, vendo como o mundo é de verdade, é como se fosse alguém recém-nascido, que não sabe o que aconteceu, com alguém muito experiente a influenciando a ser quem ela é. Você pode, a partir daí, discutir coisas muito interessantes, que é as influências de quem você é na vida, as influências de quem você se torna, como as pessoas não são quem elas são à toa. Tanto que chega um ponto onde a noiva se torna praticamente o símbolo de uma revolução. Esse símbolo seria muito mais interessante se mostrasse que quem fez ela ser quem ela é a consciência dela. Porque assim você mostraria que as pessoas só tornam quem elas são por causa das suas influências. Mas não, porque você tem o Frankenstein no filme. O Frankenstein no filme, se você coloca ele, tem que tirar essa personalidade dela. Porque essa personalidade dela acaba tirando o espaço do Frankenstein. Tira o espaço do casal que a Meg Gyllenhaal quer fazer. Então, além de se tirar um dos pontos que deveria ser o motriz da história, a Mary Shelley aparece quando o roteiro quer que ela apareça. Então, a partir daí, você tem uma personagem muito interessante, com muitas camadas, que em nenhum momento consegue ser desenvolvido como deveria ao longo do filme. É uma personagem, e de novo, não é só não ser desenvolvido. Tudo bem, ela começou a conhecer o amor e a partir daí ela criou sua consciência como Pen. Tudo bem, só que tem um pequeno problema. Se você vai fazer isso, tira a Mary Shelley da história. Tira ela completamente. Ela deixou que ela tivesse essa personalidade. Quando ela volta, quando ela quer, vira um recurso de roteiro que eu não gosto. E isso acaba afetando outros fatores da história. Porque, de novo, se você entra nessa discussão, se você acaba indo acima disso, vários pontos interessantíssimos do filme você pode discutir mais a fundo, só que você não consegue, porque eles acabam chocando diretamente com a história de romance entre a noiva e o Frankenstein. Vou dar alguns exemplos que acontecem ao longo do filme, tentando dar o mínimo de spoiler possível. O filme tem uma grande revolução das mulheres. Essa parte que tem um discurso, que visivelmente era uma ideia que a Meg Gyllenhaal teria para Jessie Buckley ganhar um Oscar ou concorrer ao Oscar, não vai funcionar, não deu certo, não vai acontecer ela concorrer ao Oscar por isso. Apesar de ela estar fantástica, eu vou falar isso mais pra frente. Mas isso foi o começo para as mulheres verem que todas têm que levantar a voz para poder mostrar que elas também têm direitos iguais. Interessantíssimo. Pro filme, pra forma como ela foi construída. Só que, nessa parte do filme, eles querem ir pro romance. Então você tem uma cena das mulheres se revoltando, colocando a maquiagem da noiva como um símbolo de estamos indo contra vocês, estamos mostrando quem está no poder, diferente do começo do filme, onde os homens tratavam as mulheres como se não fossem nada. Mas qual que é o problema? Aparece nessa cena e some. Porque, de novo, o Frankenstein está na história. O Frankenstein está na história. Ele estando na história,
e eu não tô reclamando do Frankenstein em si, mas ele tem uma história, você não consegue ir pra esse caminho. Aí depois, de novo, quando você pensa praticamente na detetive, que nunca é respeitada, é outro assunto que poderia ser muito interessante. Se a noiva encontrasse com ela, se tivesse alguns debates entre elas ao longo do filme, como um caça e rato, onde a detetive falasse: eu tenho que te prender, mas eu entendo a importância que você tem para a sociedade. Se ela fala, para a sociedade e para as mulheres. Se ela fala isso, poderia ter diálogos tão interessantes, mas não tem espaço para isso acontecer. Então isso me incomoda muito nesse filme. Ele é um filme que ele tinha um potencial de ser gigantesco, tinha um potencial de ser muito importante, mas eu acho que ele fica só no superficial. E óbvio, quando você fala os assuntos que ele fala aqui, ele passa uma falsa impressão de que são assuntos que são muito relevantes em questão de... olha a importância que ele tem. E sim, discutir esses assuntos são importantes. Da importância da mulher, de como ela se reergueu, de como ela realmente merece direito de fala. Seja a noiva, seja a detetive, ou tantas e tantas mulheres que passaram ao longo desse filme para poder mostrar que tem que ter um lugar de fala. Mas tem uma diferença entre você colocar e você desenvolver de forma interessante. Você colocar um assunto sem desenvolver de forma interessante são só assuntos que são esvaziados, pautas esvaziadas. Eu acho que isso acontece muito aqui. Afinal, a noiva, no final, a cena final dela, que eu não vou falar por ser spoiler, mas ela vai ser uma cena muito marcante de o símbolo máximo dessa revolução que ela criou. Como que até, apesar da luta, às vezes você pode lutar o máximo que não vai adiantar nada. Para essa cena final ser impactante e emocionante, a metade do filme tinha que desenvolver melhor tudo isso que eu tô falando agora. Todos esses conceitos da detetive, das mulheres que se levantaram contra. Mas não, porque o foco é o amor dela com o Frank. Então não tem isso. Então pra mim é um filme que ele acaba ficando vazio no que ele quer discutir. Tem assuntos importantes, tem assuntos interessantes, mas acaba sendo vazio. O mesmo vale pra parte da máfia. A parte da máfia é outra coisa. Ela é o motivo do filme acontecer. Por causa da máfia, ela acaba se tornando a noiva. Mas existem outros discursos ali, que você vê que ele tem um impacto visual, esse filme visualmente é lindo, mas e o além disso? A máfia, ela acaba matando as mulheres que podem achar que é uma ameaça para eles. E quando eles acabam matando, eles acabam arrancando a língua porque o mafioso máximo guarda isso como troféu. É como se ele guardasse a mulher como troféu, tendo uma parte dela com ele. É uma coisa, de novo, é uma crítica muito forte. Porque é como se os homens tirassem o poder de fala das mulheres. Mas, de novo, ele aparece numa cena e não é desenvolvido. Mais uma vez, o detetive que rouba o lugar da detetive só porque ele é homem, também tá lá. Só que, de novo, parece aquele discurso de alguém que não entende o que tá brigando, mas ele sabe o conceito básico. Só que se alguém fizer perguntas mais elaboradas ele não sabe responder, a noiva parece bastante isso. Ele parece aquele filme que ele conhece o conceito básico, mas ele não sabe ir a fundo. Então, pra mim, vira isso, A Noiva. Ele vira um filme que ele é vazio. Ele é um filme que ele parece muito complexo, ele parece ser um filme que tá discutindo assuntos muito interessantes, mas ele não tá. São assuntos interessantes, mas ele não tá conseguindo discutir. Então, pra mim, isso incomoda A Noiva. O que ele promete fazer, o que parece que vai fazer, não vai. Tanto que se ele entregasse um filme muito bom, eu falaria, é isso que o filme tem que ser mesmo. Se ele pegar essa discussão principal das mulheres, como elas vão se erguendo ali naquela sociedade que não aceita elas, muito legal. Uma releitura moderna, atual sobre A Noiva. Por caminho que foi, não funciona. O que não estraga totalmente, e faz o filme só ser ruim pra mim, é o fator que, primeiro, os atores são muito bons. A Jessie Buckley está fantástica aqui como a noiva. Quando ela muda de personalidade dentro da própria cena, como ela consegue usar as frases, como ela muda o jeito de falar, a postura, é fantástico. O Christian Bale também está fantástico como Frankenstein. Os dois juntos têm uma química interessante, e é isso que é bom. Mas até eles não conseguem ser tão bem desenvolvidos em certo ponto, porque quando você pensa, parece que são duas histórias paralelas que não se conversam tão bem. Porque, de novo, se eu focar só na história do Frank com a noiva, também seria muito interessante. Essa ideia dele ser um Bonnie e Clyde moderno também seria muito bom. E por que seria muito bom? Porque você mostra como, até no lugar mais seguro que ela acha que ela tem, que é dentro do seu relacionamento, até isso é uma grande mentira. Até eles tentaram manipular e enganar ela. E isso seria interessante também. O filme poderia ter todas as discussões só no relacionamento, mas também não consegue. O detetive também poderia ser importante para isso. Então é um filme que ele tem muitas discussões, tem muitas coisas interessantes, relevantes, atuais, mas, de novo, fica só no superficial. Não consegue se aprofundar no que ele realmente quer ser. A sorte do filme é que, primeiro, os assuntos estão lá, você tem ótimos atores, de novo, a Jessie tá perfeita nesse filme, e o visual do filme é maravilhoso. Isso não tem como falar. As roupas, o figurino, a maquiagem,
tudo isso é fantástico. Eu adorei até a estética da noiva, como colocaram, eu achei uma releitura perfeita. A parte da ambientação também tá incrível, porque você se sente na época que o filme quer passar. Gosto muito dessa ideia do brincar com o tempo atual, com o filme que tá passando em tela em preto e branco. Funciona muito bem, porque está falando de uma época de filmes que romantizavam mais de uma forma diferente. Eu gosto também. Críticas a Hollywood também estão lá, não tão profundas, mas estão. Então, visualmente, o filme é muito impactante, muito bonito. Você tem uma química de um casal principal que está fantástica. Você tem uma atriz que, se um filme melhor, com certeza poderia ter sido cotada para talvez ir ao Oscar, ao pré-Oscar, pelo menos, ela poderia estar lá. Mas o resto do filme não funciona. A história, para mim, é completamente simples no que ela quer propor. E a história ser simples, com você desenvolvendo a ideia, tudo bem. O problema é que eles não conseguem. E por isso que é um filme que eu considero ruim. Porque chegou num ponto onde eu via discursos vazios, personagens que estavam sendo desconstruídos de uma maneira que não estava funcionando para mim. Minha sorte é que tudo é tão bonito em volta que ele vai te comprando. Não é um filme horrível, mas ele é um filme que não funcionou para mim. Concluindo, A Noiva é um filme que poderia ser bem melhor do que ele foi se soubesse focar no que ela quer. No fim, vira um filme que visualmente é muito bonito, tem ótimas atuações, que fazem valer até um pouco o ingresso caso você queira ver. Mas, de modo geral, o que o filme quer é discutir a história não tem profundidade nenhuma, e é isso que o filme quer vender. Uma história profunda, com uma discussão interessante, com uma discussão relevante, mas para mim, eles ficam só na promessa, e por isso que eu fecho A Noiva com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, o que achou do filme A Noiva? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.